Ele é um dos mais importantes executivos da televisão brasileira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, começou cedo no ramo. Seu primeiro emprego foi no rádio, ainda em 1950, quando tinha apenas 15 anos. A estreia dele em televisão foi em 52, na extinta TV Tupi. Depois ele migrou para a publicidade. É dele, por exemplo, o famoso slogan da extinta companhia aérea Varig. No início dos anos 60, passou pela Rádio Bandeirantes e ajudou a emissora a consolidar sua liderança. Na televisão, passou também pela TV Paulista, TV Rio e TV Excelsior. E participou da criação da TV Bandeirantes. Mas foi na Globo, onde chegou em 1967, que ele deixou sua principal marca, consolidando a identidade da emissora. É dele, por exemplo, o famoso Plim Plim, usado até hoje. Entre os programas que criou junto com sua equipe está o Fantástico, cuja letra da primeira abertura também é dele. Milhares de sonhos, só para sonhar. Ao lado do então diretor de jornalismo Armando Nogueira, ele criou o Jornal Nacional, o primeiro telejornal em rede da televisão do país. Jornal Nacional. Também são da época dele algumas das novelas de maior audiência. Selva de Pedra. Deus e o diabo na terra. E os programas humorísticos. O coronel tá mais gordo, né? Muito obrigado. O coronel não engorda de ruim. As histórias e os bastidores destes mais de 60 anos de comunicação estão reunidos no livro do Boni, lançado em dezembro. Na obra, Boni também relata alguns momentos delicados, como a convivência com a censura durante a ditadura militar, e episódios polêmicos como a saída de seu amigo Walter Clark da Globo e a edição do debate entre Collor e Lula em 1989. E para entrevistar o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Boni, boa noite. Você trabalhou 31 anos, você construiu a Rede Globo, que se transformou no que é hoje, graças a esse trabalho. Hoje, dado o atual patamar tecnológico, um Boni consegue produzir tanto milagre assim em televisão? Eu acho que nessa televisão que a gente está vendo hoje, não. Porque ela tem um formato e tem, vamos dizer assim, um estilo, né, que foi estabelecido ao longo do tempo. Hoje tem uma televisão nova, mas só um Boni de 30 anos para fazer uma coisa nova, mais ligada à questão das novas mídias, a internet, redes sociais, aplicativos móveis. Quer dizer, precisa de gente que tem a idade que a gente tinha quando começou a Globo. Mas, Boni, você acha que a televisão hoje, nesse momento, as programações das televisões, elas precisam de uma grande transformação, elas ainda aguentam um bom tempo, elas já se esgotaram? Como é que você vê isso? Eu acho que o modelo está esgotado, mas quando eu falo em tempo, quer dizer, eu estou pensando sempre 10 anos na frente. Não é porque eu pense assim, é porque a gente tem o hábito de olhar dessa maneira todo o projeto que a gente faz. Então, o que acontece? É que tem que começar a mudar hoje para chegar a ficar novo daqui a 10 anos. Quer dizer, ela não pode ficar do jeito que está, não pode ficar engessada como está. Precisa começar a promover essas mudanças. Há vários problemas na linha empresarial, na linha política, para que se possa fazer uma reforma realmente adequada na televisão. Mas ela vai chegar novinha em folha, eu acredito que daqui a uns 10 anos. Boni, mas quando você fala a necessidade de reformas em várias áreas, você está falando em tecnologia, você está falando em política, significa o quê? Alterar uma legislação para permitir uma possibilidade mais ampla de ações. A tecnologia é uma simbiose com a internet, como é que isso você vislumbra isso que nesse momento ainda é um mistério? Exatamente, eu acho que é a soma disso tudo, é o somatório dessas coisas. Eu imagino que a televisão, para ela se defender desses novos concorrentes que estão no mercado, especialmente a internet, e eu acho que o futuro disso tudo vai parar no aplicativo móvel, que você vai ter a facilidade de acessar aquilo que você quiser. A televisão, para enfrentar isso, ela tem primeiro que promover uma alteração na sua própria grade de programação,
de alguma forma até implodir a grade de programação e se tornar mais dinâmica. Por outro lado, ela precisa de algumas alterações do ponto de vista político. Ou seja, o seguinte, nós com a televisão digital imaginamos que podíamos ter uma programação multicanal. A televisão, como é hoje a televisão aberta, vai precisar desse recurso para poder enfrentar esses concorrentes que atacam por todos os lados, não é Mas isso? não se vislumbrou ainda um negócio, uma forma de negócio que dê sustentação a essa possibilidade multicanal, quer dizer, seria um excesso de oferta para o telespectador sem um retorno. Isso já te ocorreu? Já, claro. Você já... Claro. já... Eu acho que quando a gente olha para multicanal, por exemplo, e pensa no modelo de televisão de hoje, isso seria um tipo de negócio, um modelo de negócio absolutamente maluco. Inviável. Inviável, porque você iria ter que produzir conteúdo para sustentar 4 canais. Isso. Mas eu não penso nesse modelo de hoje. Mas a minha curiosidade está aí. Eu não vejo uma televisão com essa carga de produção de conteúdo. Até pode existir até mais conteúdo, mas não com o processo que a gente faz hoje. Quer dizer, a televisão que a gente está fazendo hoje é uma televisão cara, uma televisão baseada em alguns conceitos que vêm de 20 e 30 anos, que vem do nosso tempo de início da TV Globo. De forma que há maneiras de fazer televisão a outro preço, a outro custo, com outro formato. Isso tem que ser estudado. Há modelo de negócio para ser colocado na mesa e eu tenho certeza absoluta de que a televisão, como a gente está vendo, com essa grade toda, vai ter que alterar e se ela conseguir possivelmente trabalhar com um multicanal, vai ajudar ela a enfrentar os concorrentes. Mas não com o conteúdo que está hoje na televisão. Boni, mas quando você fala nessa mudança, eu sei que você se fixa entre as prioridades na questão da notícia. A notícia imediata, exatamente. A notícia em tempo real, como você diz no seu livro. E isso em detrimento dos telejornais clássicos que estão aí, que nós todos achamos que é um modelo que já está muito redundante. Perfeito. Ainda vai durar muito, mas já está redundante. Vai durar. Mas eu te pergunto, em termos de programação, como é que você conciliaria a notícia em tempo real, quer dizer, a notícia imediata, com as programações de televisão? Como é possível? Você interrompe um capítulo de uma novela com uma notícia? Gradativo, né? Algumas mudanças já estão sendo feitas. Quer dizer, os apresentadores hoje de vários canais de televisão conseguem fazer um texto de improviso, sem ser o texto escrito, o Gutenberg que vai para a televisão. Já os boletins de notícias estão permeando as programações de todos os canais. Então, eu acho que vai acontecer, primeiro, aumentar as entradas ao vivo. E vai entrar no meio de qualquer programa, no meio da novela, no meio... aquela coisa que a gente pensava no início da televisão. A notícia prioritária vai interromper qualquer coisa. Isso vai ter que acontecer. A segunda coisa, os telejornais vão ter que ser mais conversados, vão ter que ser mais... espontâneos. Mais espontâneos. É isso que o Jornal Nacional tenta hoje, ainda muito distante. Mas eu acho que é o seguinte coisa, eu acho muito bom o modelo adotado pela televisão americana, antes mesmo de nós termos começado a televisão no Brasil. Então, durante o dia, amanhã o programa ali é um pouquinho para quem está chegando na cidade e para os casais que ainda estão em casa. Tem um formatinho para aquilo ali. Na hora do almoço e à tarde são coisas mais descontraídas, para você trocar, bater papo. Quando é de noite, o que tem que fazer? Você vai ver o melhor de tudo o que aconteceu. Super editado, escolher exatamente o trechinho da matéria mais importante e é um diário oficial. Não há nenhum telejornal americano hoje que seja apresentado por 2 pessoas. Bom, deixa eu te perguntar. Aí não tem conversa. E o final da noite, quer dizer, eu lembro de algum tempo atrás do Nightline, vai ter que ter o jornal Indip, vai ter que ter o jornal analítico. Então não vai matar o telejornal. Quer dizer, a desordem de durante o dia, que tem que ser reproduzida com esse jornalismo ao vivo, ganha uma certa consistência, uma ordem e até as análises correspondentes nos horários mais à noite. Vai ter que ter um momento que você vai ter que ordenar tudo isso e depois vai ter um momento que você vai ver aquilo que foi ordenado e você tem que ajudar o povo a compreender aquilo que foi ordenado. Agora o teleprompter, existe aí nas redações, não sei se é uma lenda, uma frase sua, que é assim, em televisão não se improvisa. Sempre diz, o Boni diz isso. Mas eu estou ouvindo o contrário aqui agora. Eu acho o seguinte, é verdade. Não se improvisa, mas às vezes é necessário. Uma novela, a teledramaturgia, tem que ter um texto, tem que ser interpretado, tem que ser dirigido, mas o jornalismo tem que ser conversado com o espectador. Eu imagino, inclusive, como modelo lá do
Toronto, do meu amigo do João Moses Znaimer, por exemplo, ele aboliu o texto. Ele aboliu o texto dentro do jornalismo dele. Para o jornalismo não há texto nenhum. Quer dizer, as pessoas têm que saber aquilo que estão falando de maneira concisa, mas é uma coisa conversada com o espectador, improvisada. Agora, o locutor mesmo, desculpa, a última vez que eu te interrompo, o locutor mesmo, aquele que lê notícias, começa a perder a função. Antigamente nós tínhamos o locutor noticiarista, né? Foi substituído pelo anchorman. Agora o anchorman tem que distribuir essas notícias entre os repórteres todos e ele tem que saber o que está fazendo ali, sem ter um script necessariamente para que entre aquela matéria naquele momento. Porque o script é para você organizar o jornal. Então ele tem que ser organizado independente do improviso. Agora, eu queria saber de você, porque a grade é a soma de vários gêneros de programação, jornalismo, Exato. filme, entretenimento. Exato. E com relação, por exemplo, aos filmes, que tiveram uma importância muito grande na conformação das grades, Exato. hoje nós temos aí o vídeo sob demanda como realidade em casa, Netflix, Apple TV, TV do YouTube, do Google, tudo isso já é realidade. O filme desaparece da grade de programação? Eu acho que não só o filme, como várias coisas que são. Eu dividiria o que é ao vivo, aquilo que é evento, aquilo que é enlatado. Nesse período de 10 anos que a gente está falando, os enlatados vão ser todos video on demand. Não haverá necessidade de você esperar na frente da televisão aquilo que você quer ver, que você eventualmente vai escolher o seu horário, o seu dia e o momento que você quer ver, aquilo que você quer ver. Então, o video on demand já existe hoje, mas mesmo a grade da televisão aberta convencional vai passar aos poucos, tudo que é enlatado vai para lá. Então, para ficar mais simples, eu divido a televisão ao vivo e televisão enlatada. A televisão voltando à sua origem na década de 50, é isso? Exatamente. Naquele momento ainda da não existência do videotape, ela tem que voltar para lá. Eles conseguiam fazer televisão naquele tempo, às vezes até melhor do que hoje, porque o público era a classe AB. Então, a programação era dirigida aos poucos possuidores de televisão. O evento esportivo, nesse caso aí, ele passa a ter um lugar extraordinário. Claro. É fundamental nisso aí. Exatamente. Eu acho que o evento esportivo, sim. A notícia, sim. Eu imagino até que a telenovela, se não for disponibilizada na internet, quer dizer, esperar que vá acontecer a novela no dia seguinte, é um produto que ainda vai resistir durante alguns anos, mais do que esses 10 que eu estou falando. Mas o filme, coisas que são claramente dispensáveis naquele momento, que você pode se dar o luxo de assistir mais tarde, vão virar enlatado e vídeo on demand. E na área do entretenimento, como é que é? Porque a televisão na década de 50 e 60 se valia dos shows do Silvio Santos, do Chacrinha, de tantos outros animadores de auditório que existiam por aí. Isso volta tudo também? Eu acho que volta. Acho que volta, pode vir diferente, não exatamente uma cópia do que era há 10 anos atrás. Não é uma questão de um retorno de um modismo, mas de uma necessidade comercial. Recentemente até fizeram uma tentativa na televisão americana de colocar mais shows ao vivo e cortando alguns produtos que eram muito caros. Não funcionou, mas porque era prematuro, mas vai funcionar um dia. Olha, considerando a internet e a TV aberta, o papel do entretenimento e do jornalismo em uma e outra. Na internet, você tem uma dificuldade com relação ao jornalismo, que a credibilidade, até pelo excesso de material, se torna muito precária, o que na televisão não acontece. A televisão você tem uma assinatura atrás de cada informação que é dada. E o entretenimento não é uma coisa muito extensa. Na verdade, hoje o entretenimento está muito mais na área de pornografia, dentro da internet, do que um entretenimento qualificado. Como é que você entende essa dualidade? Não, está bem colocado. Eu acho o seguinte, que o que vai sobreviver na internet em matéria de notícia são os grandes produtores de notícias, os grandes provedores de notícia. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Você precisa ter uma chancela. A internet é um perigo. Você tem que ter uma assinatura. Claro, a credibilidade da internet é muito baixa. Mas quando eu estou falando da internet, eu estou falando de maneira mais ampla. Eu vejo a utilização das redes sociais, das mídias sociais, e especialmente dos aplicativos móveis, que serão todos eles, obrigatoriamente, terão a assinatura do provedor de notícia e de entretenimento. Agora, a distribuição do entretenimento
né, através da internet, será feita através de gerenciadores de produtos. Já temos aí hoje diversos que são usados para você obter o que você quiser ver na sua casa rapidamente. Você consegue baixar um filme com grande velocidade, quer dizer, há uma disponibilidade de conteúdo de entretenimento bastante grande dentro desse limite de vídeo on demand. A notícia, você vai ter que pagar pelo fornecimento da notícia, os jornalistas precisam comer, eles vão ter no início, com medo da internet, todo mundo saiu correndo para disponibilizar conteúdo na internet e conquistar o espectador, o usuário da internet. Mas hoje está claramente demonstrado que você precisa cobrar por esse serviço e você ser remunerado por isso. O New York Times entrou nessa, né? O New York Times entrou nessa. Eu tenho gravado uma das aulas aí sobre teoria de comunicação, que eu estava dizendo muito antes que o New York Times tinha que começar a cobrar, e todo mundo cobrar pelo conteúdo. O conteúdo que terá credibilidade será aquele conteúdo que você paga. Porque se ele não for bom, você corta o pagamento. Claro. Agora, a análise e a avaliação dos fatos, você acha que vai tomar um espaço maior do que a simples narrativa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que você vai ter uma porção de informações que você já viu durante o dia, na internet, na televisão aberta, por vários, nos jornais. Que tem uma velocidade... Tem uma velocidade muito grande. Quando você chega à noite hoje, praticamente em qualquer jornal, por mais bem feito que ele seja, você está vendo coisas que você já sabe. Então, você precisa ver essas coisas com alguma interpretação. Quer dizer, a análise in deep, de profundidade, desse material que está sendo jogado, inclusive, num volume tão grande que você nem consegue digerir, nem consegue memorizar. Ele vai ter que ser interpretado por alguém. Quer dizer, podemos considerar que na programação de hoje, o Jornal da Noite, aquele lá no final de noite, é um jornal obrigatoriamente analítico. Obrigatoriamente ele não analítico. Tem como ser de outra forma. Não adianta ele repetir as notícias e fazer uma edição um pouquinho diferente ou muito parecida com o jornal das 8 ou das 9, o que for, porque ele precisa acrescentar alguma coisa a mais. Porque aquilo que ele está me dizendo eu já sei. Claro. Bom, agora a televisão, quer dizer, vocês aprenderam a fazer televisão fazendo televisão, né? Isso em 30 anos, passaram por 4 eras na televisão. Exatamente. A era da TV ao vivo, a era do videotape, a era da TV preto e branco, a era da TV em cores. E essa é a quinta transição de paradigmas, do confronto com a internet. O que eu gostaria de saber de você é o seguinte, você faz narra algumas passagens do seu livro, falando de como as pessoas resistem a mudanças na televisão, que é um veículo superdinâmico. Você conta de um episódio que quando houve o advento das câmeras eletrônicas e quando vocês compraram as primeiras na Globo, os cinegrafistas queriam continuar usando o filme. Continuaram até você quebrar os equipamentos. Eu tive que botar com marreta e tudo. Uma bota de borracha, entrar no tanque de revelação e quebrar ele a marreta. O pessoal saía para a rua com a câmera eletrônica e com uma CP, uma câmera do cinema próprio para 16 milímetros, porque ele não tinha medo de perder o material eletrônico, de não gravar. Ele estava acostumado com aquilo ali. Agora a resistência acontece sempre. Esse tipo de resistência é natural em qualquer área. Qualquer na área, mídia impressa, a resistência essa resistência não é um pouco mais aguerrida em televisão? As pessoas não têm um pouco de medo de mudar o que já sabem fazer? Olha, eu acho que eu concordo comigo, isso é comum, né? A dona de casa, por exemplo, resistia à máquina de lavar. Até a hora que ela comprou, achava que ela ia comprar uma máquina de lavar, o marido achava que ela estava querendo deixar de trabalhar. Eu cheguei a ver, né, o Teles também, um pouco mais velho do que eu cheguei a ver jornalistas escrevendo à mão. Exatamente. e evitando a máquina, assim como eu vi jornalistas também evitando o computador e ainda insistindo na máquina. Mesmo para os autores de novela, foi muito difícil você introduzir o computador. Porque o jeito estava acostumado a bater. Quando eles descobriram que ele podia voltar para trás, corrigir, então é que eles adoraram o computador, mas foi difícil. Exatamente. Mas agora essa mudança. Eu acho que assim, nós temos que aprender essa questão do convívio com a internet, um convívio com todo esse fenômeno de tecnologia que está acontecendo, é um novo aprendizado. Nós temos que aprender a fazer. Por isso que eu acho que nós temos que trazer para a televisão aquilo que o Dr. Roberto trouxe na nossa época. Gente jovem e confiar nessas pessoas, porque eles sabem mais do que a gente. Nós não temos o caminho, mas eles têm. Eles têm. Ô Boni, a respeito dessa disputa de público, né? Com a internet aí, as televisões entre elas também, claro, rádio, etc. Até onde você acha que deve ser feita a concessão da linguagem, o nível da informação para pegar todo o público?
que é um perigo muito grande. Aí no jornalismo, então, esse perigo é diário, é constante, Diário. é o tempo todo. O risco é muito grande. É o risco muito grande. Você fica naquela dúvida, vou fazer uma concessão e tentar uma audiência maior ou vou dar com a seriedade e a complexidade que a notícia exige? A competição está muito grande e pode levar a coisas desse tipo. Eu estava lendo ainda ontem um artigo da NAB, National Association of Broadcasters, dizendo o seguinte, que o principal, eles tinham feito uma pesquisa muito boa lá nos Estados Unidos, está publicada ainda hoje na internet, que o broadcasting, quer dizer, a televisão aberta, ela é ainda o principal veículo de comunicação que existe em todas as áreas, no entretenimento, no jornalismo, ainda é nos Estados Unidos hoje, apesar do crescimento da internet. Eu acho que ela poderá se manter assim, se ela conseguir vencer a resistência e sair do formato que ela está hoje. Calmamente, devagar. Isso não, ninguém quer uma transformação do jornalismo do dia para a noite, mas eu acredito que o telejornalismo vai ser o ponto principal de resistência da nova televisão. O telejornal clássico, né? Clássico. Boni, o entretenimento na televisão é tido como o espetáculo, o show, a comédia. No Brasil, eu entendo assim, a comédia, por exemplo, é uma área muito difícil. Não sei porquê, ou existem maus autores de humor no espaço de dramaturgia brasileiro, ou existe uma dificuldade do caráter do brasileiro de ser mal-humorado, porque raramente você enxerga uma extensa programação de humor. Por que essa dificuldade? Antes de responder a sua pergunta, eu vou contar uma pequena história em relação aos autores. No tempo do rádio, nós vamos remontar o rádio daqui a pouco, mas no tempo do rádio, um autor de novela encontrou um autor de humorismo e disse assim, assisti o seu programa ontem de humor e não consegui dar risada de nada. Então ele respondeu assim, olha, eu assisti a sua novela e ria beça. Agora, paradoxalmente, havia muitos talentos nas décadas de 60 e 70. Exatamente. A gente tem que entender uma coisinha, tudo isso é muito simples. Se a gente conseguir olhar com uma perspectiva histórica, né? E bem humorada. Bem humorada, bem humorada. A televisão americana nasceu baseada na indústria cinematográfica americana. A televisão, Hollywood mesmo. É Hollywood mesmo. A televisão no Brasil, circo, rádio e teatro. E teatro de revista, na sua maior parte. Então, o formato do humor brasileiro, que foi um formato muito bom, que agradou na televisão e que emplacou na televisão, trazido pelo Haroldo Barbosa, Márcio Nunes, Chico Anísio, era programa de quadrinhos. Esse formato não tem lá fora. Esse formato só teve uma tentativa, que foi o Rowan Martin Laugh-In, nos Estados Unidos, de quadros humorísticos. Não tem, esse formato não tem. Era um pouco vaudeville? Veio do rádio, é um programa de Balança Mas Não Cai, era uma pulga na camisola, era mulheres bonitas, divertimentos, exatamente. E quadrinhos de humor. Que o sujeito que faz um quadrinho de 5 minutos, enche aquilo de piadinha e é engraçado. O Max Nunes, um grande autor, Chico Anísio, extraordinário. O próprio Jô Soares fez quadrinhos. Mas isso morreu. De repente morreu isso aí tudo. Mas por quê? Porque os autores de rádio desapareceram. Quer dizer, o Max Nunes escreve mais, o Chico Anísio tá doente, o Haroldo Barbosa morreu. Essa cultura foi-se embora. Então, o que aconteceu com o humor? Ele foi procurar 2 outros caminhos. Primeiro, o caminho da teledramaturgia, que é o sitcom, a comédia de situação. Nós não temos autores treinados para fazer isso, mas estamos tentando desesperadamente percorrer esse caminho. É excesso de comédia de situação na televisão brasileira hoje. Há uma quantidade enorme desses programas, nem todos eles bem construídos, porque nós não temos essa cultura. Por outro lado, é o seguinte, outra vertente, vamos fazer o humor chulo, vamos fazer o humor agressivo, vamos fazer o humor que vai chocar, vamos encontrar para aí uma maneira de rir, quer dizer, vamos ver se escorregar na casca de banana para a gente dar risada. Quer dizer, também é uma falta de criatividade. Então, nós estamos perdidos na relação ao humor, enquanto sabemos fazer muito bem a teledramaturgia, as novelas e tudo mais, os especiais, nós estamos sem caminho para a parte do humor. Por isso que o humor na televisão brasileira hoje está... Mas é a índole da maioria dos nossos autores ou é uma carência de talento mesmo? Porque o humor é
é uma área da dramaturgia extremamente sofisticada. Extremamente Quer dizer, sofisticada, não podemos dizer que há uma pobreza de criação na área da autoria da dramaturgia brasileira? Eu acho que dizer que é uma pobreza, acho que não seria um pouco de exagero. Mas que falta talento, falta. Falta talento E o que isso ocorreu? Por quê e por que isso não se modifica? Não, está se modificando, mas leva tempo. Quer dizer, o pessoal tem que aprender a fazer esse tempo de comédia, a comédia de meia hora, em vez de quadrinho de 5 minutos. E ainda o resquício disso aí, por exemplo, é o Zorra Total. Mas isso é difícil.